Será que faz sentido você pedir suas contas agora, de repente fazer um acordo de saída, ou simplesmente dar uma segunda, terceira, quarta chance para essa empresa que você está trabalhando agora e que, pelo visto, você não está tão feliz? Bem-vindo a esse que é o tema do nosso segundo vídeo aqui desse canal. Gente, eu sou a Nicole, sou mentora de carreira e eu tô super ativa em outras redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok. Eu tenho uma newsletter semanal, mas por aqui é novidade. Então eu vou ficar super feliz e agradecida se você se engajar com esse vídeo, se inscrever nesse canal, compartilhar com alguém que precise ouvir e assistir isso, curtir, comentar. Então fica super à vontade, certo? Falar para vocês que eu trabalhei por 13 anos no mundo corporativo, mais especificamente no mercado financeiro. Já tomei algumas decisões importantes de carreira, de pedir as contas, de sair, de decidir continuar. E eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta, na verdade é uma lógica que eu uso para tomar esse tipo de decisão e que me ajudou muito a não tomar decisões emocionais e sim decisões bem pensadas, racionais, com dados, com evidência, com fatos, que é o que separa uma pessoa que pensa estrategicamente e que automaticamente vai tomar boas decisões de uma pessoa que está sempre tomando decisão por impulso, certo? Então continua nesse vídeo aqui porque vai ter muita coisa boa para a gente conversar e compartilhar. Nesse contexto que eu falei para vocês de mundo corporativo, o que eu mais vi, e aí eu vou falar de uma coisa que eu tenho propriedade, tá? Liderança feminina. Foram mulheres extremamente competentes, inteligentes, capazes, mas que ficaram travadas em empresas que elas já não se conectavam mais, já não estavam mais felizes, já não tinham mais brilho, mas permaneciam ali, com esse sentimento realmente de estar preso, de não poder fazer um movimento para fora, sabe? E aí eu fiz uma anotação aqui dos principais motivos que eu, na época do corporativo, ouvia elas me dizerem porque elas não saíam. E hoje eu ouço ouço até hoje com as minhas mentoradas. Então, o primeiro aqui é salário. Muitas mulheres têm medo de não conquistar o mesmo salário que elas têm hoje na empresa que elas trabalharam. Por que elas trabalham? Porque elas julgam que, poxa, eu construí uma história aqui, então meu salário ele não reflete só o meu momento atual, mas a história que eu construí aqui, né? É a consideração pelo meu tempo de casa. Essa é a visão que muitas delas têm. Então, por isso, não quero me arriscar no mercado e às vezes não conquistar o mesmo salário e lidar com uma rotina e um desafio totalmente diferente, desconhecido por mim e não dar conta, não me adaptar. Segundo motivo aqui é estabilidade. E aí fazer um parênteses aqui, se você de alguma forma está se identificando com algum desses checks, anota, porque no final a gente vai falar sobre isso. Estabilidade. Muitas mulheres, muitas vezes, elas consideram tempo de empresa como sinônimo de estabilidade. Então, poxa, eu tenho 5 anos de empresa, tenho 10 anos de empresa, não vou largar isso aqui para tentar uma coisa nova. Eu tenho, de alguma forma, garantia futura por conta da minha história, do meu histórico aqui. A gente sabe que isso não é uma realidade, né? A gente sabe que, na verdade, estabilidade não existe. Não existem instabilidades. A única certeza que a gente tem é que a gente vai precisar lidar com instabilidades. E seja onde for. Na empresa que a gente está, com as mudanças que acontecem, com as tomadas de decisões que interferem na nossa vida, mesmo que a gente não esteja diretamente ligada a essas decisões, ou lá fora. Então, é uma ilusão, mas prende muita mulher, muito profissional, né? Não só mulher, mas como todo tipo de profissional aqui, né? Homem, mulher, enfim. Síndrome do impostor. Essa também é muito forte. Muita gente pensa assim, poxa, eu não sei se eu sou tão bom assim, né? Eu conquistei aqui espaço, mas talvez nem seja só por competência, talvez seja por um pouco de sorte, talvez seja porque eles estavam precisando de alguém assim na época, de repente é porque eu tenho carisma, sei lá, a pessoa às vezes ela acredita o sucesso dela, tantos fatores, exceto na competência dela. Isso é uma característica real de síndrome do impostor. Então ela acha que ela não vai conquistar uma boa posição lá fora, porque na verdade todo o sucesso dela é com base em qualquer coisa menos em competência. Né? A gente sabe que isso não é uma constatação da realidade, é mais realmente um conflito interno que pode ser ajustado, tratado e resolvido. Eu já tive síndrome do impostor, na verdade eu não posso nem dizer que eu tive, eu
toda vez que eu recebo um desafio novo que me parece muito grande, vem assim, sabe? Uma sinapse de será que eu dou conta? Será que é pra mim? Será que eu tô à altura desse desafio? Mas como eu já sei lidar com ele, então, com ela, né, com a síndrome, então eu já tenho os meus meios, as minhas ferramentas para tirar isso da minha frente e superar esse desafio. Inclusive, a gente pode fazer um vídeo falando de síndrome do impostor, se você achar que faz sentido, se é algo que você tem sentido, né, nesses últimos dias, tempos, e vai ser um prazer falar sobre isso, porque é um assunto que mexeu muito comigo já. E o último ponto aqui, porque as mulheres travam, né? E eu tô falando mulheres porque é o público que eu mais trabalho hoje, mas não é um problema apenas de mulheres, né? Homens também se deparam com situações assim. Falta de networking. O último aqui é falta de networking. A gente muitas vezes, né, foi educado a acreditar que networking ele só pode ser acionado ou só precisa ser acionado quando a gente está precisando desse contato. E, na verdade, não. O networking, né, esses contatos relevantes profissionais, eles precisam ser, de alguma forma, alimentados sempre, para que quando você precisar, você tenha essa porta aberta, essa ponte para você atravessar. E muita gente não tem. E eu acho que isso é até mais forte nas mulheres, porque a gente meio que não cresceu ensinada que a gente deveria cultivar contatos profissionais, né? Eu sinto que os homens meio que já têm essa malícia, assim, de criar essas conexões e manter essas conexões, coisa que muitas vezes a gente não faz como mulher. A gente se fecha no nosso mundinho e acaba vivendo só as relações que a gente tem ali dentro da empresa e muitas vezes só dentro da nossa área. Isso é um erro. A gente pode falar mais sobre isso também num outro momento. Acho que tem várias ramificações aqui de assuntos que a gente pode tratar num outro momento aqui de vídeo. E se a gente tem as mulheres que não tomam decisões e acabam ficando presas por esses motivos que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem, por outro lado, mulheres que acabam atropelando e tomando ou pensando em tomar decisões com base em motivos que não são racionais ou que não vão fazer bem, ou melhor, que vão prejudicar a sua carreira e seu histórico, a sua trajetória profissional. Eu vou falar aqui alguns deles para você, e se você também já se viu vivendo uma situação dessa, já tomou uma decisão de forma errada, como alguma dessas que eu for trazer para vocês, ou se está pensando, então anota aí, porque a gente vai fazer um exercício no final que vai te ajudar a tomar a decisão da forma correta. Eu acredito que o campeão aqui é sair baseado nas emoções, numa frustração momentânea, numa chateação que você teve no momento, né? E às vezes não é uma, né? Mas algumas chateações que você tem tido, mas a iniciativa de querer decidir por sair acontece na hora da raiva. Essa é a pior forma de você tomar essa decisão. Por quê? Porque, primeiro, que você. Geralmente, quando a gente toma decisões assim, a gente não constrói um pano de fundo, a gente não constrói uma estrutura para tomar essa decisão embasado e com estrutura e com conforto. A gente só toma decisão porque eu não preciso disso, e quando a gente sai da porta para a rua, a gente viu que a gente não tem nada para respaldar a gente viu que a gente não construiu um colchão, seja ele financeiro, seja ele de contatos ou de oportunidades já abertas para ter tomado essa decisão. E aí a gente vê a grande besteira que a gente fez, né? A menos que seja uma situação que envolva um desrespeito muito grande, que envolva assédio, e você precisa tomar essa decisão no momento que aconteceu a situação. Do restante, gente, é mundo corporativo como ele é, entendeu? A gente vai passar raiva, sim, a gente vai se irritar, vai se frustrar, vai se chatear, vai chorar no banheiro às vezes, mas a decisão ela não pode ser tomada naquele momento. A decisão ela pode ter até em vista esses momentos como fatores que reforçam a decisão, mas não pode ser apenas com base neles, tá? Eu já trago para vocês aqui quais são o momento certo, né, de você tomar essa decisão. Outra coisa, pessoas que tomam decisão se comparando com os outros, né? Então, ela olha um colega numa outra empresa, vê que o colega tá, né, alguém que estudou com ela na faculdade,
tá acelerado, tá, poxa, enquanto ela é analista sênior, o cara já é gerente, e ela fica assim, poxa, deve ser a empresa dele, que dá muito mais oportunidade do que a minha. Poxa, mas olha a minha empresa aqui, não tem tal benefício, não faz isso por mim, não tem tal convênio. E aí ela toma essa decisão de sair, mas a gente esquece que cada jornada é uma jornada, cada história é uma história. E cada um de nós teve um ponto de partida e vai ter um ponto de chegada. E não significa que você se mudando para lá ou saindo da empresa que você está, que você vai alcançar na mesma velocidade as coisas que o seu colega conseguiu, né? Eu tenho para mim, inclusive, uma coisa que, poxa, é uma crença que ninguém me tira. Eu acredito que tudo aquilo que é para ser nosso vai ser nosso e não vamos conseguir conquistar aquilo que é do outro. Da mesma forma que tudo aquilo que é para ser do outro será do outro e ele não vai conseguir triscar naquilo que é nosso. Então, eu acho que tendo essa consciência, a gente tem muito mais tranquilidade e serenidade para admirar a jornada dos outros, se inspirar na jornada dos outros, mas não tentar tomar decisões com base, né, em retrovisor, não é retrovisor que fala, né? É retrovisor, né, que você tá olhando outro carro, gente, eu sou péssima. Outra forma errada aqui de tomar decisão, não negociar antes de sair, né? Porque às vezes você até gosta da empresa que você tá, mas são algumas situações que você, poxa, isso aqui não dá. É, ou então, poxa, eu tô tanto tempo aqui, não tive um aumento, tô tanto tempo aqui e não fui promovida, entrego bons resultados, tá, vou sair. Às vezes é uma questão de você conversar, né? Porque a gente acha que o que a gente está fazendo é óbvio, mas tem um ponto muito importante. Às vezes as pessoas não estão enxergando aquilo que a gente está fazendo. Então, de duas uma, ou você enquanto está aí traga visibilidade para o seu trabalho, ou não deixe para pedir as contas assim de uma hora para outra sem você avaliar o que você poderia fazer para que isso fosse negociado, entende? Às vezes você gosta do lugar, mas por um negocinho que você não negociou, que você não conversou, que você não abriu para discussão, você sai e perde uma grande oportunidade ali dentro da empresa que você está. Então, não faça isso. E o quarto aqui, quarto jeito errado, quarto jeito que eu não aconselho a sair, é sair sem estratégia, né? E quando eu digo sem estratégia, é assim, sem um colchão financeiro, né? Principalmente quando você vai para um lugar que você vai ganhar o mesmo ou menos. Por que eu teria que ter um colchão para ganhar se eu vou ganhar a mesma coisa? Porque vamos considerar que você está indo para ganhar a mesma coisa num desafio totalmente diferente, né? Mesmo que sejam atividades similares, mas é uma empresa nova, são pessoas diferentes. Cara, você vai ter um tempo ali de rampagem. E nesse tempo, muita coisa pode acontecer, inclusive você não continuar. Então, eu acho que comprar esse risco, mas com tranquilidade poxa, se der errado, eu tenho aqui um dinheirinho, pelo menos, para me restabelecer, sabe? Então, acho que essa questão de você dar esse passo com uma estratégia financeira é importante. E não só isso, né? Uma estratégia de próximo passo. Então, poxa, eu estou saindo, mas eu estou pedindo as contas sem ter uma oportunidade aberta, sem ter uma oportunidade aberta com passos claros do que será para frente, né? Porque às vezes você tem tudo aí na sua empresa, tem um plano de carreira na sua empresa, e aí você dá um passo para ganhar mais no outro lugar, sei lá, um percentual a mais do que você ganha hoje, mas não tem plano de carreira. Você vai estacionar ali. Faz sentido? Não faz, né? Então, acho que esse é o ponto. Então, eu vou agora dividir com vocês. E se você está gostando desse vídeo, já curte aqui, já se inscreve nesse canal, porque eu quero trazer muito mais coisas relevantes do mundo corporativo, de carreira, de liderança e assuntos que, se eu tivesse na minha época tido alguém que me trouxesse com tanta clareza essas informações, eu teria batido menos a cabeça, com certeza. Então, já que você já curtiu, já que você já compartilhou esse vídeo, eu quero te falar aqui do momento, ou melhor, quando é hora de persistir, quando é hora de continuar na empresa, porque é coisa que você consegue resolver dentro de casa. E aí a gente diz quando é hora realmente de sair e qual que é a melhor forma da gente fazer e tomar essa decisão. Combinado? Eu quero quebrar aqui, antes de falar a primeira, quebrar essa ideia de que assim preciso sair para ganhar mais, não estão me reconhecendo aqui,
as pessoas não veem o que eu faço, então por isso eu vou sair. Cara, tem coisas que estão antes, sabe? Que a gente precisa ponderar antes. E uma delas é se você está com aprendizado em andamento. Às vezes você não está ganhando o melhor salário do mercado. Às vezes você não foi promovida para uma posição que você poderia ter sido promovida. Mas a vida não é só sobre isso. Eu considero, por exemplo, o aprendizado muito mais valioso do que isso, no curto prazo. Porque se a gente enriquece o nosso repertório, a gente tem muito mais barganha no longo prazo. A gente consegue negociar isso muito melhor no longo prazo, entende? Porque assim, se eu tive experiência em diversas situações, diversos desafios, diversas áreas, diversos projetos, lá na frente eu consigo negociar isso muito mais caro do que eu ficar pulando de galho em galho, ganhando dois, 5 reais a mais. E quando chegar lá no longo prazo, eu não tive nada consistente, entende? Então, assim, vale ficar se você ainda está aprendendo habilidades valiosas. Se você sente que você está em movimento intelectual, vale ficar. Porque, beleza, não estabilizei aqui o financeiro com as minhas competências, eu sinto que eu estou mais competente do que o que eu ganho, mas eu estou numa velocidade de aprendizado incrível. Depois eu pego tudo que eu aprendi e eu jogo no mercado. E eu jogo barganhando. E eu jogo negociando. Entende? Faz sentido? Outra coisa, vale ficar quando você tem relacionamentos estratégicos. Sempre pensando no longo prazo. Carreira é jogo de longo prazo, tá? Nunca é de curto prazo. Então, poxa, esses relacionamentos aqui, eles podem me abrir portas para o futuro? E quando eu digo futuro, não é daqui 10 anos. Às vezes é daqui 1 ano, entendeu? Às vezes é daqui 6 meses. Mas é você ter uma capacidade de leitura de cenário, de entender se aquele momento ficar quietinho ali vai fazer sentido para você tomar uma decisão mais ousada lá na frente, porque essas pessoas já vão ter tido tempo suficiente de te conhecer, já vão estar mais próximas a você, você já vai ter conseguido construir um negócio mais estruturado em relação a essas conexões, entende? Então, assim, tudo isso você tem que mapear. Faz sentido? Poxa, acho que eu não me conectei tanto a ponto de um dia precisar dessa pessoa e ela me ajudar. Então, às vezes, calma. Se tem abertura para isso, calma. Isso pode te servir. Outro momento que pode te fazer ficar, que eu acho que você deve considerar ficar, quando você sente que ainda há espaço para você crescer e ser testada. Como, Nick? Projetos desafiadores. Se você está no marasmo ali, né, fazendo uma rotina de sempre e tal, você não está vendo oportunidade de ser testada, é uma coisa. Mas às vezes, cara, tem um projeto novo, tem projetos transversais, né, com áreas distintas, que você meio que mata 2 coelhos com uma cajadada só, expressão ruim, enfim. Mas você consegue conhecer gente e consegue aprender uma habilidade nova e consegue desenvolver maturidade profissional ali naquele projeto, porque exigiu de você. Então, se você se depara com situações como essas, ali dentro da empresa é um ambiente, é uma estufa, uma aceleradora mesmo de crescimento, cara, considera por um tempo. Não é pra você ficar lá a vida inteira, mas considera. Outra coisa, alinhamento de valores, cara, assim, considere com todo o coração, assim, a menos que, poxa, tenha muitos negativos, mas se você acredita no propósito da empresa, se você acredita que os valores dela se encaixam com seus valores de vida, eu faço assim votos de que tudo dê certo para você nessa empresa, porque a coisa mais difícil é você estar numa empresa que você pode estar ganhando rios de dinheiro, você pode estar numa posição super relevante, com gente importante do teu lado, mas se você não se conecta com os valores, se você sente que você está se traindo, se você sente que você precisa vender a sua essência para estar ali, não tem dinheiro que pague, mas não tem oportunidade que pague. Sério. Eu já estive numa situação assim, que eu não era eu precisava montar um personagem, eu precisava. E nem montei, né? Assim, fui pega justamente por não ter montado o personagem. Mas assim, ruim, ruim. Você você vai trabalhar mal, você vai trabalhar sentindo que você não está sendo fiel a si mesmo, aos seus valores. Isso é muito ruim. E por último, eu consideraria ficar se eu tivesse uma boa gestão.
né? Uma boa gestão, às vezes não só direta, mas assim, de pessoas que de alguma forma têm influência sobre você. Se você recebe feedback claro, se você recebe direcionamento, se você recebe de alguma forma autonomia sobre as decisões da empresa, se você recebe uma visão sobre onde vocês vão chegar, sobre para onde vocês estão indo. Cara, eu já trabalhei em empresa que assim era um dia de cada vez e a gente nunca sabia o próximo passo, entendeu? Era uma coisa que quando chegava já descia e mesmo eu estando em cargo de liderança, em cargo de gestão, muitas vezes eu tinha que engolir a decisão que foi tomada lá em cima e era sempre um negócio assim super disruptivo, não só para o bem, mas muitas das vezes exigia da gente uma adaptação. E aí, quando eu falo, não é que eu não estivesse querendo ser adaptável, mas sem previsibilidade, sem planejamento, desorganizado mesmo, entendeu? Então, quando é assim, cara, você acaba ficando desgostoso ali dentro. Então, eu pensaria muito bem num lugar que você está se sentindo bem, que você é acolhido, que você tem uma gestão que te direciona, que não te direciona no sentido de te microgerenciar, mas até porque eu estou aqui com uma comunidade de pessoas que são protagonistas, que se autogerenciam, mas eu digo mostrar para você que é para onde, ó, estamos indo para lá, é para lá que a gente está indo, vamos junto, sabe? Eu acho que isso muda tudo. A gente falou aqui dos momentos que faz sentido você considerar ficar e agora eu preciso te falar dos momentos que faz sentido você considerar sair, tá? E eu vou começar com o primeiro aqui, anota para ver se você está passando por uma situação como essa. Primeiro é sentimento de estagnação. E aí, quando eu digo estagnação, muita gente lê promoção, né? Eu não sou promovida, logo estou estagnada. Mas considera aquele ponto que eu falei anteriormente. Você está sem receber promoção, mas está aprendendo pra caramba e você consegue depois negociar isso mais caro no mercado, entende? Agora, se você não está aprendendo nada, tá aquela rotina, aquela mesmice, aquele marasmo, todo dia a mesma coisa, e as mesmas pessoas, e tudo, e você está enferrujando, e você sabe que quando você for pro mercado você vai ter um desafio, porque, poxa, você está quadrada, né? Então, eu consideraria muito sair. Acho que esse é um dos principais motivos para sair, sabe? Cara, a gente foi feito para evoluir enquanto ser humano. Eu nem digo só ser humano, né? Todas as espécies foram feitas para evoluir. Em algum momento, né, todas as espécies vão chegar em algum nível de evolução, né? Vem chegando há bilhões e bilhões de anos. Então, que não pare em você essa evolução, né? Se está parando em você, então temos dois problemas, a da empresa e o seu. Então, eu acho que esse é um ponto. Que bravo aqui, né? Segundo momento que eu acho que faz sentido você pensar em sair, invisibilidade. Então, assim, você sente que por mais que você esteja entregando pra caramba, e mais do que isso, tornando o seu trabalho visível, porque há uma diferença entre ser uma boa pessoa e parecer, né, um bom profissional e parecer ser um bom profissional. No mundo corporativo, a gente tem que ser e parecer, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Gravem essa frase. Então, é a mesma coisa aqui para a carreira. Não adianta você achar que, nossa, meu trabalho é o que deve dizer se eu vou ser promovido ou não. Não. É visibilidade, é conhecer a gente certa, é conseguir levar o seu trabalho a um nível de impacto que se conecte com o guidance da empresa, né, os direcionamentos da empresa. É essa visão. E aí, falando aqui de invisibilidade, se você já está fazendo tudo isso e ainda assim a empresa está te explorando teoricamente e, cara, promoção zero, zero chance de acontecer, aumento de salário zero, zero chance de acontecer, então assim, aí você não é obrigada, né? Você pode pedir suas contas e ir para um lugar que valorize, né? Um lugar que mereça um profissional como você. Vou fechar com 5, tá? Estamos no terceiro aqui. Cultura tóxica. Eu não sei se esse é pior do que o da estagnação, mas assim, é um ambiente que mina a sua energia, a sua confiança e a sua saúde mental não te merece. Não te merece.
se você está num ambiente hostil, que as pessoas elas são extremamente competitivas para o mal, elas estão o tempo todo arrumando atrito e, cara, não vale a pena. Eu estive num lugar que eu tinha um líder que ele provocava essas competições. E o mundo corporativo ele já é competitivo por si só. E quando você tem um líder que provoca essas competições, ele gosta dessa energia de estar todo mundo correndo atrás do rabo e se matando para entregar melhor que o outro, não é nem se matando para entregar melhor para a empresa, né? Enxergando a solução da empresa, enxergando o problema da empresa para entregar uma melhor solução. Não, é tipo assim, para ter o um nome na frente, para estar no ranking, para estar. Putz, se é essa cara, e se você não curte isso, sei lá, eu acho que faz muito sentido você considerar. Se você tá acordando, aliás, tá indo dormir no domingo e acordando na segunda-feira mal, por conta da toxicidade, do nível de toxicidade do local, acho que faz sentido considerar sim, viu? Porque ninguém merece. Eu acho que o ambiente de trabalho ele precisa ser um ambiente desafiador, né? Não é mar de rosas, não é morango, o mundo não é um morango, não. Mas assim, ele precisa ser difícil no nível de desafio e não no nível de destruição de si, sabe? Aí eu acho que passou a ser isso, começa a não fazer sentido nenhum, entendeu? Aí não tem salário que pague, aí não tem nada que faça sentido. Junto com isso tem um desalinhamento de valores, né? Então, se a forma que a empresa age conflita com o que você acredita, faz sentido continuar, né? E desde os valores que você considera que, assim, poxa, ok, até os mais. Por exemplo, uma empresa que não visa qualidade de vida, e qualidade de vida é um valor para você. Será que faz sentido você estar ali? Porque assim, você não vai ter horário para buscar seu filho na escola, você não vai conseguir, sei lá, acordar, tomar um café tranquilo e ver sua família de noite. Você não vai conseguir. Faz sentido você estar lá? Da mesma forma que, assim, faz sentido você estar numa empresa que não prega autonomia, sendo que você é uma pessoa que trabalha, que gosta de trabalhar com autonomia? Então, assim, são essas coisas que você precisa pôr na balança. E o último, se você percebe um teto de crescimento, né? Então, assim, principalmente mulheres, observem quais são as lideranças que estão acima de você. Tem mulher ali em cima? Existem mulheres ou assim, você percebeu que, poxa, do teu nível para cima já não, aliás, de um nível acima do seu já não tem mais mulheres, e é isso. Então, acho que vale você ter essa clareza, né? Ou se não for esse caso especificamente, poxa, eu só vou ser promovida se alguém morrer, né? Expressão ruim de novo. Mas assim, cara, se essa pessoa sair, eu consigo ser promovido. Senão, não tenho chance de crescer aqui. Você tá fazendo o que ali ainda? Então, se você não tá aprendendo ou qualquer coisa desse sentido, tem que repensar sim, se faz sentido continuar ali, né? Então, tem uma frase que eu gosto e finalizo essa parte aqui com isso. Se a empresa não te serve como trampolim, você pode ter certeza que ela está te servindo como âncora. Agora, eu tô animada para saber se você se identificou aqui com as decisões erradas, né, tomadas sem critério, né, ou o critério correto, ou esses momentos aqui que vale a pena considerar ficar na empresa ou de repente sair. Quais foram aqui? Qual que é o teu momento, né? Onde você se identificou? Comenta aqui para mim que eu vou ficar super feliz de saber que eu tô podendo ajudar você com esses conteúdos. E aí agora eu quero que você faça esse exercício, tá? Você pega uma folha, você divida em duas colunas, faz o risco no meio, divide em duas colunas. De um lado, você lista todos os sinais de sair que se aplicam à sua situação, baseado no que eu te passei alguns minutinhos atrás. E do outro lado, os sinais que te fazem persistir, né? Poxa, acho que eu ganho aqui se eu ficar. E aí o que acontece? Eu vou deixar aqui embaixo para você uma matriz com algumas perguntas-chave que vão te ajudar a decidir sobre o melhor momento de saída, ou melhor, se é o seu momento de saída ou se é um momento de dar uma chance, de persistir, se é algo que você consegue corrigir dentro de casa, sabe? E agora, se você quer uma análise mais profunda da sua situação e personalizada, eu faço isso hoje na minha mentoria no Método Lidera. Eu ajudo todos os dias mulheres que estão fazendo transição de carreira ou de empresa
ou querem ser promovidas, ou querem dar um passo para uma área vizinha e se travam por diversos fatores como esse que eu trouxe aqui para vocês. E dada a minha experiência, tanto no corporativo como mentora agora, eu consigo apoiá-las, ajudá-las e trazer as melhores soluções para que elas consigam fazer essa transição tranquila. Vou deixar essa ferramenta, então, aqui salva na descrição. E também vou deixar os meus contatos, caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho. E quem sabe a gente possa trabalhar aqui juntas para a ascensão da sua carreira, para o seu sucesso profissional, como foi na minha vez, né? Como eu tive aqui uma carreira bem acelerada. Espero que você tenha curtido muito esse vídeo. Comenta aqui nos comentários o que você achou, o que eu poderia trazer também para os próximos vídeos. Um beijo!